catarinense, pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Fala galera do canal Bate Pronto, estamos aqui para mais um boletim Avante Figueirense. Bora falar um pouquinho do Campeonato Catarinense, falar um pouquinho do desempenho do Figueira até aqui. Chegou com 50% de aproveitamento nessas 4 primeiras rodadas. Quem acompanhou na semana passada sabe, falei que era uma semana muito difícil para o Figueirense e se confirmou. Foram 0 pontos dos 6 disputados e ainda uma derrota em clássico que pesa bastante, ainda mais da forma que foi, um 2-0 onde o Figueirense praticamente não apresentou sequer resistência à equipe havaiana. Vamos falar então sobre o Figueira nesse vídeo, mas vamos começar como a gente sempre faz, falando um pouquinho do Campeonato Catarinense. Campeonato pegando fogo nessa reta final, já estamos na semana que encerra a primeira fase do campeonato. Inclusive hoje, quinta-feira, já tivemos 3 jogos na quarta-feira dessa quinta rodada, jogos que encaminham algumas situações. O Avaí e o Brusque provavelmente garantem sua vaga, o Santa Catarina, que a gente conversava que não esperava tanto, também praticamente com a vaga encaminhada, Chapecoense também já indo pelo mesmo caminho, já o Joinville praticamente garantido no quadrangular da morte, o que deve fazer com que esse quadrangular pegue fogo, porque teremos possivelmente pelo menos 2 times mais tradicionais, por exemplo, um Joinville Barra, um Joinville Marcílio Dias e outros times grandes que tem que ficar de olho porque o campeonato está assim, pegando fogo. Então vamos falar do Figueira, Figueira que teve uma semana complicada, foram 2 jogos muito ruins, muito abaixo em Brusque, mesmo com o time ali com algumas mexidas, o Figueira jogou muito mal, fez uma partida muito ruim, mereceu a derrota, apesar do Brusque não ter tido lá tantas chances, né? Foram jogos que o Brusque praticamente chegou 2 vezes e fez 2 gols, mas um Figueira que não ofereceu qualquer resistência ali, apenas depois dos 40 minutos que foi ter uma chance real de gol com o Kaique, um golaço do Kaique, uma boa nova, né? O Kaique voltando com gols, ano passado ele fez apenas 1 gol com a camisa do Figueira, esse ano ele já estreou aguardando, quem sabe seja um ano diferente aí para o Kaique aqui no Furacão. E depois teve até uma chance ali com o Wesley Costa, que fez uma partida muito abaixo, mas foi só isso. Figueira não mereceu realmente melhor sorte lá em Brusque e veio para o Clássico com esse peso. O peso de um Vaguinho Dias que fez uma escolha duvidosa ali para Brusque, ok, poupar alguns jogadores, mas parece que dosou, né? Foi muito alta ali a dose de mexidas e vem para um Clássico pressionado, perde o Clássico de uma maneira que todo mundo já viu, não vou aqui me aprofundar tanto naquela derrota, né? Mas uma derrota doída pela forma que foi. O Figueirense praticamente não teve nenhuma chance real de gol ali no jogo, foram na pressão, enfim, teve o gol anulado, mas né, era um lance que já estava anulado. Então, um Figueirense que jogou errado o Clássico, né? Não entendeu aquele gramado, não entendeu que era jogo para segurar um pouco mais a bola, para dar mais lançamento, não tentar sair jogando, não tentar driblar, e perdeu o jogo realmente, porque foi extremamente incompetente na sua forma de jogar e porque teve uma noite muito infeliz do seu goleiro, o Igor, que era um goleiro que estava muito seguro, que fazia uma temporada até então muito legal, até o jogo do Marcílio Dias, mas falha no jogo do Brusque e falha novamente no Clássico, com falhas até um pouco bizarras ali, por exemplo, aquele gol que o goleiro do Avaí quase fez lá da meta, quicou, ele quase toma o gol. Então, realmente foi uma noite muito infeliz do Igor Gabriel, que ainda é um goleiro muito jovem, é um goleiro que o Figueira apostou e fez certo, porque mostrou qualidade na temporada passada, porém, tem que ver como é que ele vai reagir ao Clássico. A gente sabe, o Clássico marca carreiras, isso é normal, tanto para o bem quanto para o mal. Então o Igor ele tem que se recuperar da melhor forma possível e rápido, para que esse Clássico não fique marcado na trajetória dele como um jogo que o levou para baixo, né? Um goleiro que tem qualidade, tem também as suas deficiências, às vezes um pouco estabanado na saída de bola, como foi no primeiro gol do Avaí, mas é um goleiro confiável até então ele precisa retomar logo esse caminho dos grandes jogos para que esse Clássico não marque a carreira dele, porque é um cara que tem muito potencial, parece gostar do Figueira, parece gostar de estar aqui e merece então mais essa chance, até porque a gente não tem lá grandes reservas, né? O Fabrício nunca mostrou ser um goleiro extremamente confiável, então o Figueira precisa sim apostar no Igor, dar confiança para ele que ele retome o mais rápido possível o caminho das grandes atuações. Em relação ao Clássico, toda a polêmica do Gustavo Bauerman, se foi para expulsão, se não foi, vários ângulos, várias discussões. Na minha opinião, tem margem para os dois, acho que tinha margem para não expulsar, como tinha margem para expulsar também. Foi no limite, assim como foi também o Bolt ali do Figueira no começo do jogo, também deu um chute totalmente atrapalhado. A gente falou aqui na semana passada, o Bolt é um bom jogador, é um jogador que tem bons valores, mas ele parece sempre um pouco afobado, sempre arriscando alguma situação que não precisa. E no Clássico foi assim de novo, foi lá em Brusque, onde ele já tinha amarelo e podia ter tomado o segundo,
E no Clássico, de novo, mesma coisa, ficou no limite para tomar o vermelho, então é um jogador que tem que repensar um pouco esse jeito um pouco afobado de fazer as jogadas, querendo estar sempre disputando, sempre deixando o pé em todas, porque ele pode deixar o Figueira na mão em algum momento, como deixou no Clássico. Vamos ser sinceros, o Bolt provavelmente foi substituído porque já tinha amarelo. O Vaguinho ficou com medo de que ele tomasse o vermelho ali, foi uma mexida que foi correta do Vaguinho naquele momento, talvez não era o Bolt para sair pela questão qualidade, mas ele é muito afoito, ia acabar tomando vermelho, o Bauerman estava louquinho para conseguir dar um vermelho lá e equilibrar as coisas depois da expulsão polêmica do primeiro tempo. O ponto negativo do Clássico, aliás, antes de falar do grande ponto negativo, lembrar novamente, Douglas Bacelar, jogador que a torcida do Figueira tem muito carinho, eu vejo nas redes sociais que o pessoal gosta do Douglas como zagueiro, e realmente ele é um zagueiro que zagueira bem, né? Ele marca bem na linha de defesa, mas é uma saída de bola assustadora, não foi só do Clássico, já vinha do jogo com o Joinville, já vinha até da temporada passada, eu já comentava bastante ali na minha página no X, o quanto o Douglas tem dificuldade na saída de bola. E esse ano isso começa a aparecer demais, né? No jogo com o Marcílio Dias foi horrorosa a saída de bola do Douglas. Ele entregou pelo menos 4 bolas fáceis, bolas tranquilas de sair jogando. E, de novo, no Clássico, né, um jogador da experiência dele, 35 anos, tentar sair jogando naquele campo. Toma falta, gol, 2-0 Avaí. Ele matou praticamente o Figueira no jogo. Um lance simples, a bola estava dominada, quebra para frente. Então o Douglas é um bom zagueiro, é um zagueiro que zagueira, como eu disse, muito bem, mas ele tem muita dificuldade na saída de bola, está atrapalhando o Figueira nesse quesito e já preocupa para a sequência de temporada. A gente já falava isso lá atrás, era uma zaga muito pesada, muito lenta. Tem 2 laterais que não são laterais intensos. Essa linha do Figueira não está pegando ainda, né? não firmou, e o Douglas, que só tem contrato até o Campeonato Catarinense, talvez seja algo realmente para a direção rever, né? Não deve ser um jogador tão barato assim, e talvez buscar um zagueiro um pouco mais forte, um pouco mais rápido, né, para compor ali com o Anderson Conceição, acho que seria algo a ser pensado. O começo de temporada do Douglas não me agrada muito, não. Acho que é uma zaga que não bate muito bem ali com o Anderson Conceição. Mas o grande ponto negativo do Clássico, na minha opinião, além do Igor Gabriel, é claro, foi o Vaguinho. O Vaguinho fez uma péssima jornada aqui no Scarpelli, como já tinha feito uma jornada muito ruim em Brusque, eu lembro, falei muito sobre isso ali no X, que não foi só a questão de perder. Perder acontece, o Brusque é um bom time, está na mesma divisão do Figueirense, são times, logicamente não na questão história, mas na questão hoje estão no mesmo patamar de Série C, então era uma derrota ok, normal, ainda mais naquele gramado sintético, que melhorou, mas ainda não é o ideal. Mas o Vaguinho já vinha de jornadas ruins contra o Marcílio Dias, ruim contra o Brusque e terrível contra o Avaí. E pior, uma coletiva horrorosa depois do jogo, onde ele, entre outras coisas que não convenceram, disse que não tirou o Jorginho do jogo, jogador que não tinha nada a ver com aquele campo encharcado, porque ele ficou com pena do jogador ficar chateado e tal. Isso não é um papel de gestor, seja no futebol ou em qualquer outro lugar, né? Você tem que buscar o resultado, você tem que buscar os 3 pontos a todo momento. Se fosse uma empresa, você também, um gestor não pode definir a posição de alguém, uma posição, enfim, de liderança, de, não vou tirar alguém desse lugar porque vai ficar chateado, porque vai se abalar. Isso não faz sentido, ainda mais para um técnico extremamente experiente, como é o Vaguinho, e um jogador extremamente experiente, como é o Jorginho. Era muito simples chegar para ele e falar, olha, o campo não tá para ti. O Avaí fez isso muito bem, né? Vamos olhar para o lado de lá. O auxiliar do Avaí fala isso na coletiva, né? Que eles mudam a forma de jogar por conta do gramado. O Taylor, por exemplo, era um jogador que estava escalado e resolveram deixar no banco porque não era jogo para ele. E o Vaguinho erra isso no Jorginho, mas não só nisso. Acho que o Figueira não jogou o Clássico da maneira que tinha que jogar. Era um jogo de contato físico, de pegada. Talvez até mesmo colocar o Flávio, por exemplo, um jogador que eu não tenho nenhuma admiração pelo futebol do Flávio, mas talvez era jogo para o Flávio, um jogador mais alto, mais forte para disputar a bola. O Avaí ganhou praticamente todas as disputas por conta disso, porque soube jogar naquele gramado, né? Até eu acho que há um certo exagero na mídia, na imprensa, sobre a partida do Avaí, que o Avaí foi brilhante. Acho que não. Acho que o Avaí teve 2 chances e guardou as 2. Fez bem o trabalho dele, mas também poderia ter empatado o jogo normalmente se não fossem as falhas graves do Igor Gabriel. Acho que foi um clássico muito equilibrado e muito difícil de se analisar por conta de um gramado que não deveria, talvez, sequer ter sido aprovado para o jogo, né? Infelizmente, a gente sabe, o calendário é muito apertado, tem os interesses comerciais, é muito difícil você cancelar um jogo, mas eu acredito que aquele momento, da forma como estava em Gramado, o Clássico é o maior produto de Santa Catarina, talvez desse para ter repensado um pouquinho e feito esse jogo na segunda-feira. Enfim, águas passadas, literalmente águas, né?
o Figueira perdeu, entrou numa pequena crise, não chega a ser uma crise ainda, mas num momento já de atenção na tabela, e o Avaí praticamente despontou para a classificação. Assim se deu o clássico, né? Repito, coisas a se analisar do Vaguinho, do elenco do Figueirense. Já tenho falado isso aqui também no X, acho que o elenco do Figueirense tem boas opções, mas ele não é equilibrado, ele tem lacunas a serem preenchidas que não foram bem pensadas lá na pré-temporada. O Figueirense tem um lateral esquerdo que ainda não mostrou grande confiança como titular e não tem praticamente reserva. O Wesley sofre demais, não tem a qualidade suficiente para jogar no time como o Figueirense. Foi uma contratação errada lá atrás no ano passado, feito um contrato de praticamente 2 anos, né, ali 1 ano e meio, e um jogador que não está dando conta do recado. Até no Clássico não foi tanto em cima dele, porque não era um jogo de muita pegada, muita transição. Aliás, era um jogo de pegada, mas não era um jogo de tanta velocidade, de tanto drible, ele não sofreu tanto assim, apesar de que poderia ter feito melhor no lance do segundo gol, mas em Brusque foi terrível. Os 2 gols em cima dele, muita facilidade, a culpa não é do rapaz, não é só ele que errou. Rafinha Potiguar também errou no primeiro gol do Brusque, mas é um jogador totalmente inseguro, não tem como o Figueira continuar a temporada com o Wesley na lateral esquerda. Já falei isso aqui, falei na live que a gente fez aqui no Bate Pronto. Na minha opinião, se for para fazer isso, improvisa um direito lá, seja o Léo Maia ou o Ezequiel, e joga o outro na direita, mas não dá mais para continuar com o Wesley. O Figueirense entra num momento de pressão já no campeonato nessa 5ª rodada. Outra questão de grupo ali que parece ter sido um pouco mal pensada foi a questão dos pontas. Não dá para a gente imaginar que o Figueira comece a temporada 2026 com o Reift como a primeira opção. Tenho falado bastante sobre isso, nada contra o Reift também, parece ser um jogador extremamente voluntarioso, um cara que esforçado, enfim, mas era um jogador que estava fora dos planos. O Figueirense tinha colocado o Reift como um dos jogadores a serem emprestados nessa temporada. Com a lesão do João, o Reift volta para o grupo e ele volta como a primeira opção. Então é extremamente complicado você querer mudar o jogo e a sua primeira opção ser o Reift. Um jogador que já mostrou por A mais B que não é aquela qualidade toda, é um cara que pega a bola, corre, mas não produz nada, né? E entrou mal demais no Clássico, entrou mal em Brusque, né? Saiu até jogando, mas mal demais, assim, então é algo que tem que se pensar. Os pontas são os jogadores que mais cansam durante o jogo. Naturalmente, se você vai olhar, a maioria dos times no Brasil e no mundo que jogam com 3 atacantes, que jogam com extremas, eles são substituídos durante o jogo, porque eles são os que mais correm, eles têm que acompanhar a lateral na marcação, eles fazem aquele corredor o tempo todo, então naturalmente vão correr. E o Figueira tem 2 pontas envelhecidos, vamos lembrar, o Silvinho já tem mais de 35 anos, e o Felipe até tem 33, mas não é um jogador tão intenso assim, né? Um cara que cansa também. Naturalmente já não volta para recompor e não aguenta os 90 minutos no mesmo ritmo. Então tem que buscar, vai ter que ir atrás de pontas. O Pablo me parece que é um jogador que não é da confiança do Vaguinho, né? Quando esteve no banco sequer entrou, o Vaguinho preferiu colocar o Reift. E o João não vai voltar mais essa temporada, se voltar vai ser lá na Copa Santa Catarina, o ano praticamente já foi. Então vai ter que buscar ponta, não tem jeito. Eu já iria buscar 2, já é a hora de pensar isso, pelo menos para o Campeonato Catarinense, quem sabe 1. E para a Série C vai ter que buscar mais, não tenho dúvida quanto a isso. Outra lacuna, a gente já falou bastante sobre isso, é a questão do 9, né? O Figueirense não tem um 9 ainda de confiança, o Kaique vai ter sua chance, vai jogar o estadual, acho até que vale dar esse tempo para ele, mas para a Série C já vai ter que repensar o caminho, porque se continuar dessa forma, tentando ali com o Bolt, que ainda não deu um resultado como 9, me parece até ser um jogador que rende mais atrás do centroavante, Figueira pode ter problemas, sim, durante a temporada. Falando em problemas, tem que falar da zaga, né? O Figueira jogou 4 jogos nesse ano e já tomou 6 gols. É muita coisa, é muito significativo. Vamos lembrar que no Campeonato Catarinense do ano passado, naquele estilo kamikaze do Thiago Carvalho, foram 11 jogos e 19 gols tomados na primeira fase. Então já é algo que vem da temporada passada, e o próprio Vaguinho já é conhecido em alguns times por essa questão da discrepância. É um time que faz muito gol, mas toma muito gol também. O Vaguinho ano passado, com confiança, lá no Campeonato Sergipano, foi campeão, fez uma boa campanha, mas sofreu muito com a questão da defesa. Isso até faz com que ele caia na Série C do Brasileiro. Muita gente atribui a péssima condição da defesa do Vaguinho, mal armada. E a gente vê isso desde o primeiro jogo. Eu falo bastante aqui, já falei nas lives. A frente de área do Figueirense continua com muitos problemas, parece que não encaixou. E já tentou diversas formações diferentes, né? Tentou Flávio Potiguar, tentou o Jean Mangabeira, trouxe o Rainan atrás também, mas ainda não funcionou, ainda não encaixou ali aquela marcação. A defesa é lenta, tem dificuldade de ir à frente e os volantes não estão encaixando, então o Figueira não está compacto, vai precisar repensar isso aí, mas aí eu vejo até que é mais um problema de esquema de jogo do que propriamente
a questão de jogadores, de nomes em si. Então isso eu vejo que o Vaguinho vai precisar melhorar, porque 6 gols em 4 jogos, num nível de enfrentamento do Campeonato Catarinense que é muito baixo, preocupa e preocupa muito. Aliás, o que também preocupa é o desempenho do Figueira em relação ao próprio campeonato, né? São duas vitórias e 2 derrotas, mas vale lembrar, 2 vitórias contra times que fazem uma temporada até aqui muito ruim. O Joinville está praticamente confirmado lá no Z2, deve jogar o quadrangular do rebaixamento, fez apenas 1 ponto em 5 rodadas e conseguiu perder para o Carlos Renault dentro de casa, né? Praticamente um roteiro de quem não vai conseguir escapar do Z4, né? Daquele grupo do rebaixamento. O Joinville ainda tem sua chance de escapar do rebaixamento, tem tudo para conseguir isso depois na segunda fase, mas dificilmente escapa de participar daquele quadrangular na morte. E o Figueira só ganhou do Joinville e do Marcílio, 2 times que ainda caminham realmente no campeonato, tem muita dificuldade, fizeram 1 ponto o Joinville e 3 no Marcílio. O Marcílio joga hoje ainda, mas é uma temporada muito ruim. O Marcílio, aliás, pode ajudar o Figueira nessa rodada, é importante para que o Marcílio tire pontos do Barra, se ganhar até melhor, pode fazer com que o Figueira saia classificado de Concórdia, mas é importante destacar, né? Realmente, o Figueira jogou 4 jogos, contra os 2 melhores, contra os 2 piores, ele conseguiu até fazer as vitórias, sofrendo muito contra o Marcílio Dias, é verdade, e quando ele pegou 2 times de um adversário de um nível um pouquinho acima, já se atrapalhou, fez partidas muito ruins. Então, realmente é algo que o Vaguinho vai ter que corrigir, vai ter que arrumar. Vamos ver como é que ele vai fazer nessa noite lá em Concórdia. Falando do Concórdia, no time que eu particularmente apontava como um dos grandes favoritos, entre aspas, a ir para o quadrangular do rebaixamento. Até pela forma desordenada que começou a temporada, né? Vamos lembrar, o Concórdia foi jogar em Brusque contra o Carlos Renault, com 14 jogadores apenas no elenco e 3 jogadores de 16 anos no time titular. E ainda assim conseguiu uma vitória única do Concórdia até aqui na temporada, mas é um time que vem jogando até mais do que eu imaginava. Assim, eu assisti Concórdia e Chapecoense, não foi um jogo ruim do Concórdia, né? Teve um jogador expulso ali quando o jogo estava 1-1, que prejudicou a equipe e fez com que ela perdesse para a Chapecoense, mas não foi um jogo ruim, foi um time relativamente organizado, marcou bem, enfim, pode apresentar problemas para o Figueira lá nessa noite lá no Oeste Catarinense. O jogo, inclusive, que se tornou alvo de muita pressão, né? Pela semana ruim do Figueira, o Figueira pode, dependendo do que acontecer nessa noite, entrar na última rodada no Z2, numa pressão danada contra o Camboriú no Scarpelli. Se o Figueira perde o jogo em Concórdia e o Barra vence o Marcílio, independente dos placares, troca de posição. O Figueira passa a ser o 5º colocado e o Barra sobe a posição, troca com o Figueirense, passando a ser a 4º pela questão de saldo de gols. Então é uma rodada de muita tensão. O Figueira já vai entrar em campo sabendo como é que está ali o jogo do Barra, mas é uma partida que não dá para pensar em não pontuar. Eu digo até que deveria pensar em vitória, mas se não pontuar pode complicar demais a questão do Figueirense para a última rodada. Ele pode entrar em campo não dependendo só dele, diante de um adversário complicado, que é o Camboriú, vem fazendo boas partidas, e mais do que isso, um adversário que conhece muito bem o Orlando Scarpelli, né? O Camboriú tem mandado jogos no estádio Orlando Scarpelli, então conhece bem o gramado, conhece ali todos os cantos do Scarpelli, não vai ter dificuldade de jogar por lá. Então o Figueira pode fazer um jogo de muita pressão na última rodada. Ao mesmo tempo, caso o Figueirense vença a sua partida e o Barra não vença, pode também entrar já classificado no próximo fim de semana. Então existe um cenário bem complicado, mas o campeonato permite que também exista um cenário de tranquilidade. É algo a se pensar, é algo a se ver, vai ser uma noite muito interessante, falando nesses quesitos, realmente por isso. Porque o Figueira pode sair de lá classificado, como pode sair no Z2, e aí trazer uma pressão enorme para Florianópolis. O fato é que precisamos ficar atento a esse elenco do Figueira para a temporada. Figueira que ainda tem dúvidas sobre o que vai acontecer fora de campo. Essa semana chegou a proposta, enfim, chegou a proposta do Edson Silva, que os conselheiros analisem com muito carinho, com muita inteligência. Acho que a gente precisa tirar aquele trauma da Elephant, né? Não esquecer, é claro, porque quem esquece seus erros vai repeti-los novamente lá na frente, mas tirar aquele trauma. Na época da Elephant, a gente está falando de muitos anos atrás, década passada, praticamente 8 anos atrás, era um futebol, um cenário completamente diferente. Não existia a lei da SAF, não existiam todos os mecanismos que hoje existem para que os times façam essas vendas, essas negociações de uma forma organizada e bem feita. O Figueira pagou pelo pioneirismo lá atrás, praticamente fez aquela venda para a Elephant sem ter um modelo consolidado, sem ter outros times com os quais comparar, enfim, fazer a comparação da negociação, e o Figueirense pagou pelo pioneirismo, fez uma parceria furada que levou, todo mundo conhece a história, não cabe aqui ficar lembrando cada detalhe de como aquilo foi feito. Hoje não, com a lei da SAF, com outras equipes que já viraram SAF, outras equipes que já erraram, você consegue olhar para o lado
e entender como fazer essa negociação. Então que seja apreciado com muito carinho, porque o Figueira vai precisar de reforço financeiro mesmo durante a temporada, né? Não só reforço de jogador, mas reforço de caixa. Até porque a partir do momento que a recuperação judicial for aprovada, de fato homologada, já de cara tem um pagamento de 12 milhões de reais para ser feito, então vai precisar de reforço de caixa. Então cabe aos conselheiros analisarem essa proposta. A informação que tem é que o grupo do Paulo Prisco Paraíso deve apresentar também alguma solução por lá e analisar da melhor forma possível para que o Figueirense seja diferente dos últimos anos, né? Eu falo muito aqui em relação à gestão de futebol também, né? Além da questão financeira, porque não foi dinheiro que fez o Figueira ter anos tão ridículos, tão medíocres na questão de gestão de futebol. Vamos lembrar, nos últimos 5 anos, o Figueirense classificou apenas uma vez na Série C do Campeonato Brasileiro. Não condiz com a sua história e mais do que isso, eu repito e deixo isso sempre muito claro, não condiz com o próprio orçamento que o Figueirense tinha para essas temporadas. As pessoas às vezes confundem, mas não tinha dinheiro para classificar. Já fiz um estudo lá no meu X, quem quiser comenta aqui embaixo, eu mando também. O Figueirense nas últimas 5 temporadas, pelo menos 50% dos times que se classificaram à segunda fase da Série C, ou seja, pelo menos 20 clubes dos 40 classificados tinham orçamentos menores ou iguais ao Figueirense na temporada. Então não foi isso que fez o Figueira deixar de classificar nos últimos anos. Como eu falei, são 5 anos de Série C e apenas uma vez passou de fase, lá em 2022 com o Júnior Rocha. Não foi falta de dinheiro, foi falta de gestão, foi falta de organização e falta de visão para montar as equipes de futebol. O Figueirense errou demais, a gente fala. O Cristóvão, por exemplo, vamos dar um exemplo bem curto, né? Era um treinador que tinha sua história, mas não era do mercado de Série C. Marco Aurélio Cunha, grande profissional, vencedor, um exemplo realmente de pessoa, de figura, mas era um cara que não era do mercado de Série C. E o Figueirense gastou muito dinheiro para trazer o Marco Aurélio. O cara que não conhecia o mercado, não conhecia os jogadores desse know-how realmente da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Entre muitos outros erros que a gente já sabe. Elencos mal planejados, muito inexperientes, outros experientes demais. Então, sempre falta de equilíbrio, falta de montagem de grupo. Então, que essas propostas de SAF venham mais do que para trazer apenas dinheiro, mas para trazer gestões profissionais de futebol. Eu repito e sempre deixo claro, não foi dinheiro que fez o Figueirense deixar de classificar para a segunda fase da Série C nas últimas temporadas. E eu falo classificar, não estou nem cobrando acesso, acho que acesso é detalhe, né? Você chega ali na segunda fase, são 4 times para 2 vagas, pode acontecer como não pode, mas o Figueirense nem se deu ao luxo de sonhar com essas vagas. Então é uma gestão de futebol pífia, é um trabalho horroroso feito pela gestão Paulo Prisco e José Carlos Lages, que precisa ser melhorado. Então não adianta também, né, o Paulo Prisco trazer uma grande empresa, trazer uma grande parceria se a gestão do futebol for feita da mesma maneira. Isso é importante ser feito. O Figueirense precisa trabalhar diferente se ele quiser sair dessa bendita Série C do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Catarinense, como a gente falou, já praticamente indo para a sua reta final. Vamos acompanhar esse jogo de hoje contra o Concórdia. Quem sabe dá tudo certo, por que não? Vai para a última rodada sem pressão, jogando contra o Camboriú apenas para saber em que posição vai ficar. Seria ótimo, seria excelente para o Figueira dar um respiro, ter tranquilidade, mas também sabendo que tem um risco muito grande. Caso não pontue essa noite um Concórdia, as coisas podem sim ficar complicadas. A gente vai acompanhar por aqui. Semana que vem tem mais boletim Avante Figueirense aqui no canal Bate Pronto. Um abraço para o meu parceiro Jadson, que vem sempre dando esse apoio, dando esse espaço aí para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre Figueira, conversar um pouquinho sobre o Campeonato Catarinense, sempre torcendo para que Figueira tenha o melhor resultado possível e consiga, no mínimo, essa vaga na Copa do Brasil, que é extremamente importante pensando no planejamento já da próxima temporada, e por que não? Realizar o sonho de voltar a disputar uma final, seria muito legal trazer para Florianópolis essa grande final. Valeu, galera, tamo junto, bora pra cima, avante Figueirense! Avante Figueirense, pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração.